Salve, salve galera! Boa noite, certo? Eu vou iniciar aqui a aula como prometida, né? Estamos fazendo aqui essa live. Hoje são 24 de agosto, tá? De 2021, certo? Conforme o calendário gregoriano, que é o calendário utilizado por todos os países do Ocidente, tá? Desde a Idade Média, né? O calendário gregoriano, certo? Hoje são 24 de agosto de 2021. Estamos iniciando aí, né? Aqui uma live que corresponde à aula 4 do nosso curso, do nosso curso de literatura, né? Cujas 3 primeiras aulas eu já coloquei aí no Instagram, né, fragmentadas, e consequentemente coloquei no meu canal do YouTube lá no meu canal do YouTube, cujo link está na minha bio, né, a aula completa, certo? As 3 primeiras aulas completas, né, em que falamos aí sobre literatura e conceitos principais, né? Na segunda aula eu falei sobre a questão dos estilos de época, certo? A questão dos estilos de época. Oi, Clara, tudo bom? E falei também sobre o trovadorismo, né? Na terceira aula eu falei sobre humanismo, o que é o humanismo, um conceito, né, histórico-filosófico, né? E também falei sobre a produção literária do humanismo em Portugal, né? Falamos aí sobre o teatro de Gil Vicente, falamos sobre as crônicas de Fernão Lopes, falei sobre a poesia palaciana e citei ali a prosa didática do século XV, né? Não abordei a prosa didática com muita profundidade, né? Ela tem uma categoria de menor importância perante a produção literária de Gil Vicente, das crônicas de Fernão Lopes, né? E também da poesia palaciana, tá? A nossa aula de hoje, né? Oi, e aí Marcelo, beleza? Boa noite. A nossa aula de hoje vai falar justamente sobre classicismo, tá? E que é chamado de classicismo nas artes, né? Do ponto de vista econômico, histórico, é chamado de renascimento, né? Enfim, nós vamos tocar hoje nesse ponto aí. Vamos lá, vamos iniciar. Aula 4, Renascimento, Classicismo. Bom, antes de nós falarmos ali sobre a produção literária do Renascimento, no caso, a produção literária do Classicismo, né, em que vai fulgurar ali, ou seja, vai brilhar de forma mais intensa o nome de Luiz Vaz de Camões, embora não tenha sido apenas ele, nós vamos falar lá, existiram outros escritores, claro, que foram ali ofuscados, né? Foram ali basicamente ofuscados pelo brilhantismo de Camões, certo? Mas eles também foram importantes renascentistas, né? Na nação portuguesa. Nós vamos falar dele já já. Mas antes de nós falarmos dessa produção literária específica, né, do Renascimento em Portugal, é necessário que nós falemos sobre o que é o Renascimento, né? Ou melhor, o que foi o Renascimento. Ou para utilizar o pretérito mais que perfeito, já que foi no século XVI, né? O que fora o Renascimento, né? Seja do ponto de vista econômico, histórico, político e do ponto de vista principalmente artístico, que é o que nos interessa aqui, já que nosso curso é de literatura, né? É de literatura. Bom, então vamos lá. O Renascimento, né? Essa expressão eu gosto muito de tratar primeiro daquele que basicamente utilizou pela primeira vez o nome da estética específica. Então, se nós formos fazer um retrocesso histórico aí, historiográfico, né, nós vamos verificar que a palavra renascimento, do ponto de vista literário, ela foi utilizada inicialmente por um cidadão, né, por um intelectual chamado Jacob Burckhardt. Né? Isso geralmente nos estudos de literatura é pouco falado, o professor passa logo, né, para a questão do Renascimento, contexto histórico, mas eu sempre gosto de deixar bem claro para vocês a questão etimológica, né? Ou seja, a origem, de onde veio, né?
quem foi o primeiro a tocar nesse assunto, etc, etc. Então, a palavra renascimento, ela foi dita, né, do ponto de vista historiográfico pela primeira vez, né, no ano de 1860, né, por um cidadão chamado Jacob Burckhardt, né? Ele publicou uma obra muito importante para a história da arte, chamada A Cultura da Renascença na Itália, né? A Cultura da Renascença na Itália. Isso em 1860. Então, só para constar, na aula 3, eu não sei se vocês viram lá, né? Na aula, espero que sim, né? Na aula 3 vocês viram o primeiro que utilizou a palavra humanismo, né? Do ponto de vista filosófico, literário e do ponto de vista histórico, que foi Immanuel Niethammer, né? No ano de 1808. O primeiro a utilizar a palavra renascimento foi Jacob Burckhardt. Jacob Burckhardt, em 1860, né? Justamente nesse livro chamado A História da Renascença na Itália. E vamos entender, porque na realidade o que acontece? O Renascimento, ele vai florescer ali, né, nos anos de 400 e nos anos de 500. Ou seja, no século XVI, só para situar a galera, ano de 1500, e no século XV, que é o ano de 1400. Então, a gente chama na história de 400, né, e de 500. Né? Então, é justamente o momento em que vai florescer o Renascimento. Né? Obviamente o Renascimento vai ser precedido ali pelo humanismo. E o que acontece? Esses intelectuais ali do humanismo, né, chamados intelectuais da litere humanae, né, a expressão em latim que significa as letras humanas, né, letras das ciências humanas. Então, esses intelectuais, dos quais faziam parte juristas, né, ou seja, grandes intérpretes da lei, né, que na época já eram advogados, né, e aquelas 3 disciplinas específicas das quais eu falei na aula 3. Lembra aí? Retórica, poesia, história e filosofia. Ou seja, eram as disciplinas que compreendiam o homem a partir de uma perspectiva voltada para a questão metafísica, ou seja, com pouco aspecto pragmático, ao contrário das ciências que já existiam naquela época a respeito da física experimental e etc. Então, essas ciências especulativas, ou seja, que analisavam o homem do ponto de vista metafísico, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista ontológico, elas foram chamadas de litere humanae, né? Litere humanae, né? Ou seja, as letras humanas, os intelectuais doutos das ciências humanas, das letras humanas, certo? E esses intelectuais, né, eles na realidade vão o quê? Eles vão dar origem à perspectiva do movimento renascentista. Porque esse movimento ele vai surgir na Itália, né, com o nome latino renovatio, né? Daí vem a perspectiva do renascimento, né? A perspectiva da renovatio. Agora, veja, onde está o fundamento epistemológico, né? Onde estaria o fundamento científico aí, certo? Dessa questão renascentista? Ela estaria justamente numa perspectiva antropocêntrica, né? Antropocêntrica, ou seja, o homem será o centro de tudo. Já vindo daqueles caminhos do humanismo, né? O homem já vai se tornar o centro de todas as coisas. Em oposição, né, à perspectiva medieval em que predominava o teocentrismo, né? Já que tudo era explicado através da figura de Deus. A grande questão, e justamente para a gente passar essa questão teórica, esse aspecto teórico, que é sobremaneira, deveras importante, é muito importante, justamente entender, né? E eu já venho reiterando isso, enfatizando isso desde a aula 3, como vocês devem ter visto lá, que a Idade Média, ela não foi Idade das Trevas. Ela não foi Idade das Trevas. A grande questão que o Renascimento, a perspectiva do renascer, ou em latim renovatio, né, visava se opor, não era, digamos assim, frontalmente, vamos colocar da seguinte forma, para derrubar a Idade Média. Porque ninguém aqui, reitero, como nós falamos na aula 3, ninguém aqui vai ter coragem de dizer que a filosofia patrística e a filosofia escolástica, respectivamente de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, foram atrasos intelectuais.
Ninguém vai ter essa coragem de falar isso, né? A gente sabe que Santo Agostinho, ali na Patrística, né, que é considerado um filósofo medieval, mas a gente sabe que ele viveu na Idade Antiga, né? Mas ele é inserido ali, né, do ponto de vista da história da filosofia, ele é inserido na Idade Média, mas ele é um filósofo da Idade Antiga. Enfim, mas ninguém vai considerá-lo, né, no caso, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, como atrasos intelectuais, né? A grande questão ali é que a filosofia naquela época era utilizada para quê? Era utilizada cientificamente para fundamentar a existência de Deus. E a grande questão aí é que o Renascimento, ele não se opõe frontalmente à Idade Média, no sentido de destruir o conhecimento acumulado da Idade Média. Até porque a gente vai perceber que os grandes intelectuais dessa época, os grandes intelectuais pertencentes às chamadas Litterae Humanae, né? A exemplo de Luís Vaz de Camões, a exemplo de Bernardino Ribeiro, João de Barros, né? Ou seja, outros intelectuais renascentistas tão bons em Portugal, mas cujas luzes foram ofuscadas ali pelo brilhantismo de Luís Vaz de Camões. Eles tinham uma perspectiva ainda teocêntrica, né? Então, na realidade, o que acontece? O Renascimento, ele não destrói totalmente a Idade Média. Ele visa, na verdade, o quê? Inaugurar uma nova civilização. Essa que é a verdade. O Renascimento inaugura uma nova civilização, certo? Uma nova civilização, mas não destrói, né? Ou seja, a herança científica e epistemológica da Idade Média, né? Essa que é a perspectiva aí, certo? Então, esclarecido esse ponto, é necessário que nós falemos justamente sobre esse contexto histórico aí do classicismo, né? Do Renascimento, né? A grande questão aí é que, como eu disse, né? O Renascimento, ele vai inaugurar um novo mundo, né? Ele vai inaugurar um novo mundo. Do ponto de vista histórico, político, nós vamos perceber que aquela perspectiva do sistema feudal, baseado no sistema de glebas, né? Ou seja, na questão da riqueza, do símbolo da riqueza ser a terra, isso vai começar a cair substancialmente, justamente por causa do surgimento do comércio, né? Do surgimento do comércio. E esse surgimento do comércio, como eu já vinha tocando nesse assunto lá na aula 3, na perspectiva do movimento de transição humanismo, ele vai se acentuar substancialmente, de modo que ele vai cristalizar, né? Ele vai inaugurar ali uma nova classe social, certo? Que era uma classe totalmente diversa, né, das classes sociais que existiam ali no feudalismo, como vocês sabem, né? E aí aqui eu utilizo os argumentos históricos repito, né? Até falei dele na aula 3, de um dos maiores medievalistas que já passaram por este planeta, que é justamente o Christaller, né? O Christaller e o Jacques Le Goff, né? São dois medievalistas aí justamente que vão defender essa perspectiva de que a sociedade medieval, o sistema feudal era descentralizado? Sim. Por quê? Porque os feudos possuíam uma autonomia, né? Uma autonomia social e uma autonomia jurídica. Muitos deles, pasmem, isso aí não é muito dito, né? Mas a gente fala aqui, né? Eles tinham até censos e princípios de democracia, né? Tanto é que eles pediam, né, autorização, uma espécie do que hoje no direito internacional do sistema jurídico a gente chama de soberania, né, de independência. Então, muitos desses feudos, os senhores feudais pediam autorizações para o rei, para poder, né, ter autonomia jurídica dentro das suas próprias glebas. Então, assim, o sistema era descentralizado, professor Rui, era, mas ainda que fosse descentralizado, nessa perspectiva, né, havia uma perspectiva cristã que era homogênea ali, né, que era homogênea. E as classes sociais eram rígidas, eram ali baseadas num sistema estamentário. Ou seja, em termos bem simples, quem nascia da nobreza era da nobreza até o fim da vida. Quem nascia como plebeu era plebeu até o fim da vida. Ou seja, não havia mobilidade de classes. E aí no Renascimento a gente vai ver a ascensão, né? E vamos ver o surgimento aí de uma classe social que vai ser a burguesia. A burguesia aí que vai ser a classe social que vai ascender
né, através do desenvolvimento do comércio e das primeiras regras jurídicas estabelecidas ali de direito empresarial. Né? Claro que já existia o direito empresarial em Roma, né? E os próprios fenícios, né, antes de Roma, criaram o sistema jurídico, né, do comércio. Mas o sistema jurídico comercial ele vai se intensificar ali na Idade Média, principalmente, né, com a classe burguesa. Né? Ou seja, eram aqueles que participavam das atividades de mercancia, ou seja, em termos mais simples, de mercado, e que montavam seus negócios ali em beiras das estradas, né? Formavam bairros chamados burgos. Daí a classe social sendo chamada de burguesia. E aí é justamente que vai nessa época também, meus queridos, que vai surgir a perspectiva da origem do dinheiro. Né? Claro que se você pegar o século 7 a.C., lá na Grécia, né? Lá na Grécia, você já vai ver o surgimento de moedas, né? Moedas de ouro e moedas de prata, certo? Ali, mais especificamente ali no período, vamos colocar assim, da democracia grega, né? Clístenes, né? A democracia de Péricles, ali o auge, vamos colocar assim, do milagre grego, da filosofia, que no caso é o momento de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? E toda a cultura helênica ali. Você já vai perceber uma expansão do comércio da Grécia contra as nações, exemplo da Pérsia, né? E você já vai ver a presença ali, né, de moedas de ouro e prata. Mas onde surge o papel moeda? O papel moeda, que mais se aproxima de hoje do que a gente chama do dinheiro em cédula, é criado ali, esse papel moeda, na Idade Média, justamente por causa da aceleração, né, da perspectiva das relações de mercancia, ou seja, das relações de mercado que foram potencializadas ali, né, pela burguesia. E aí, Michel, tudo bem, querido amigo? Efusivo abraço para você, né? Beleza. Então, o que acontece? Todo esse contexto histórico, social, político e econômico vai permear o classicismo, o renascimento, certo? E passando mais adiante, do ponto de vista teológico, vamos ter ali a perspectiva da chamada Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela também vai ser extremamente importante nesse aspecto, pessoal. Extremamente importante. Por quê? Porque a Reforma Protestante, como Martinho Lutero, e suas chamadas, né, e famosas 95 teses, né, elas vão, na realidade, dividir o mundo do ponto de vista teológico cristão, né, entre católicos e protestantes, certo? Sendo que parte da Europa vai se manter católico, a exemplo da Itália, a exemplo de Portugal e de Espanha, né? Mas Inglaterra e Alemanha vão o quê? Vão se tornar protestantes, né? Então essa divisão teológica, do ponto de vista da teologia, ela vai influenciar substancialmente, sobremaneira, né, a literatura do Renascimento, certo? Vai haver uma espécie de coexistência, ou seja, de existência contínua ali entre essa perspectiva da censura da igreja, né, que era chamada de index, né, que era os chamados livros proibidos pela Igreja Católica, ou para quem gosta de latim, né, assim como eu, Librorum Prohibitorum, né, o Librorum Prohibitorum. Então, nessas questões, o que vai acontecer? Várias obras literárias serão proibidas, né? A exemplo aí, como vimos no humanismo, muitas obras serão proibidas. A exemplo de Decameron, de Giovanni Boccaccio, que é uma obra humanista italiana que vão se caracterizar ali por novelas, né? Novelas com uma carga erótica muito grande, a igreja vai reprimir. E pasmem, talvez poucos saibam disso, até mesmo Luís Vaz de Camões vai sofrer repressão por parte da Santa Inquisição da Igreja Católica. Né? A gente vai falar isso daqui a pouco, quando estivermos falando sobre os Lusíadas de Camões. Quase, em termos da galera, né, vamos colocar assim, quase Camões dança na fogueira da Inquisição, quase. Faltou perto, faltou bem perto, mas ele conseguiu escapar são e salvo. Mas enfim, a gente vai ver essa repressão por parte da Igreja Católica, né? E principalmente essa repressão não incidirá, ou seja, ela não vai se caracterizar apenas pelos literatos,
né? Ou seja, pelos intelectuais das literae humanae, ou seja, do pessoal das ciências humanas, mas também, né, o pessoal da astronomia e da física. E aí eu citaria, né, Nicolau Copérnico, né, que era, como vocês sabem, era um cônego polonês, né, e que desenvolveu aí, naquela época, uma teoria que, na verdade, mudou, né, todo o sistema astronômico, né, e de cosmologia que conhecemos até hoje, né, que é justamente a perspectiva do heliocentrismo. Porque até então, eles se baseavam no sistema geocêntrico, né, de um geógrafo grego chamado Ptolomeu, né, o geocentrismo ptolomaico. E que dizia ali, né, asseverava, né, afirmava que a Terra seria o centro do universo, né, seria o centro do sistema. E através de observações, Nicolau Copérnico conseguiu elucidar a ideia de que na realidade o centro do sistema era o Sol, né, e que a Terra girava em torno do Sol e em torno de si mesma, que é o que a gente chama ali de rotação e translação. Obviamente ele sofreu ali, assim como o Giordano Bruno, né, ele sofreu perseguições da Igreja Católica, né, foi punido pela Igreja Católica ali, né, e foi obrigado, né, a desconstruir tudo que ele havia feito, a todas as suas pesquisas. Mais à frente vai vir um intelectual, né, que é considerado o pai da ciência moderna, que é Galileu Galilei, né, que inclusive do ponto de vista astronômico até descobriu algumas luas, a exemplo da lua Europa, né, Ganimedes, algumas luas ali dos planetas gasosos, né? No caso de Saturno ou Júpiter, salvo engano, me corrijam aí se eu estiver errado, né? Uma das luas de Saturno ou de Júpiter, que é a Europa e Ganimedes, né? Que é as chamadas luas galileanas, né? Então, Galileu Galilei, né? Ele vai pegar as pesquisas de Nicolau Copérnico e através da invenção da luneta, né? Do telescópio, ele vai conseguir provar por A mais B que Copérnico estava certo. E aí lá vem a Igreja Católica, né, em termos mais simples, para persegui-lo e fazer com que numa audiência pública ele desminta tudo que ele tinha pregado. E ele faz isso, sob pena de queimar na fogueira da Inquisição. Conta a história, né, que isso é pouco falado nos livros, né, de literatura, conta a história que Galileu negou tudo na frente de toda a Igreja Católica ali, mas quando ele ia saindo da sala, né, ele disse as palavras em italiano, el pur si muove, né, e pur si muove, né? O que significa e pur si muove? Significa então a terra se move, né? Então a terra se move, né? Como se fosse uma expressão ali irônica para dizer, tudo bem, vocês me fizeram negar tudo isso, mas a terra se move em torno do Sol, né? O Sol é o centro do universo. Né? Eu neguei tudo para não morrer, mas é por se move, ou seja, a Terra gira em torno do Sol, certo? Então, o renascimento do ponto de vista ali ainda social e científico, epistemológico, ele vai se caracterizar ali por causa dessas invenções. Essa que é a verdade. E é mais ou menos por isso que se dá o nome renascimento. Né? E reitero para vocês, corroboro, não é para destruir o sistema medieval, mas é para inaugurar uma nova sociedade, certo? Né? Uma nova sociedade. Então essa perspectiva corroboro, né, exaustivamente de que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? Ela é justamente uma concepção vetusta, né, atrasada, né? Existia a ciência, só que era uma ciência baseada numa perspectiva teocêntrica, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui o comentário do meu amigo Michel. Apesar de tudo isso, em 2021 existem terraplanistas. Verdade, né? Existem até apesar de muito bem, Michel, muito bem, né? Apesar de descobertas como a de Copérnico, de Galileu e Johannes Kepler, né? Ou seja, grandes astrônomos aí, existem ainda hoje pessoas que defendem a ideia de que a Terra é plana, mas tudo bem, né? Aqui a gente está falando de ciência e não de terra plana, certo, Michel? Então, nada de terra plana aqui, e é lamentável mesmo como tu está dizendo, né? Meu amigo Michel, que é economista, né? Também grande apaixonado, assim como eu, pelas ciências humanas, certo? Então, vamos lá. Do ponto de vista astronômico, a gente já falou, né? Agora, do ponto de vista filosófico, como era a filosofia na Renascença? Eu destacaria entre vários,
né? Eu destacaria 2 para que os meus alunos do ensino médio, que possivelmente estão assistindo essa live, vão fazer o EMA, Enem, né? Prestassem bastante atenção, que é Nicolau Maquiavel, certo? E Desidério Erasmo de Roterdã, né? O nome dele era Desidério Erasmo, né? Roterdã, porque ele tinha nascido na cidade de Roterdã, na Holanda, né? E por isso Desidério Erasmo de Roterdã. Então, assim, Nicolau Maquiavel, ele seria aí, a gente pode falar mais sobre ele em um outro curso que eu pretendo dar aqui sobre história da filosofia, mas só para ficar bem claro, Maquiavel é considerado o pai da política moderna. Eu diria que é o pai da ciência política moderna, né? Então, como vocês sabem, né, a política medieval era formada ali pela teoria dos 2 gládios, né? Ou seja, o gládio da igreja e o gládio ali do império. Então, a igreja dava o poder ao imperador e o imperador, recebendo o poder da igreja, representante de Deus na terra, prometia proteger a igreja. Ou seja, era um aperto de mãos, né? E aí vem Maquiavel e vai dizer, ali do ponto de vista da filosofia política, que igreja, ou seja, a religião, não se mistura com política. Então, o Nicolau Maquiavel, né, ele vai, na realidade, ali inaugurar a perspectiva de uma política mais pragmática, de uma política mais voltada, né, para a questão da razão, ou numa linguagem do direito constitucional, né, ou de teoria do Estado, seria uma política laica, né, uma política cujos preceitos não consideram a perspectiva religiosa para suas tomadas de decisões, certo? Seria a perspectiva ali do Nicolau Maquiavel. A obra O Príncipe, né? A obra O Príncipe seria o clássico aí da filosofia política que vai inaugurar essa perspectiva e vai trazer ali vários aspectos, né? Principalmente sobre a perspectiva, o próprio Maquiavel fala isso quando ele desenvolve ali os conceitos de virtude e fortuna. Ele vai dizer que o príncipe, né, ou seja, o governante, além de possuir uma virtude para agir em nome da coletividade, certo? Ele teria que ser afortunado, ou seja, perseverante, meio que sortudo, né, para tomar decisões sábias, né? E em nome da coletividade ele não deveria medir esforços, né? E disso surgiu uma interpretação do ponto de vista hermenêutica, a meu ver, um pouco equivocada, mas a gente pode enfrentar isso num curso de filosofia depois que eu vou ministrar aqui, da ideia de que os fins justificam os meios. Não é muito bem assim, mas a gente pode falar isso num curso de filosofia, eu posso esclarecer. Aqui é literatura. Então, beleza, o Desidério Erasmo de Roterdã, ele era muito admirado por Martinho Lutero, certo? Ele era também um intelectual, um membro, né, dos teólogos e dos grandes doutos da igreja, e ele tem uma obra fantástica chamada O Elogio da Loucura, em que ele vai dizer que a crença absoluta, né, a crença absoluta em preceitos religiosos, né, pode levar o homem à loucura se ele não verificar uma perspectiva racional. Certo? E aí me refiro aqui à religião, né, do ponto de vista científico, né? A religião no sentido de religare, ou seja, conectar o homem a uma entidade maior do que ele, né? Não estou me referindo a nenhum tipo de religiosidade específica, embora o Renascimento ele se caracterize ali justamente do ponto de vista teológico pela oposição, né, entre a Igreja Católica, que era a representante do cristianismo à época, e o início da dissidência com Martinho Lutero ali com o protestantismo, certo? O protestantismo. Bom, dito isto, né? Até aí tudo bem, sim ou não? Botem um sinal de positivo aí, né? Aí minha querida mãe entrou na live, né? Rosilane, beijo, mãe, te amo, né? Tudo que sou devo a você, a Deus e a você, mamãe. Então vamos lá. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Beleza. Existe também uma perspectiva ali no Renascimento, né, que geralmente alguns livros de literatura deixam muito passar, que se fala muito na perspectiva da figura da mulher idealizada, da figura do amor platônico. Como é que vai surgir isso daí? Veja, a questão é a seguinte: se nós analisarmos a questão histórica da figura feminina, ou seja, da mulher, né? E aqui eu citaria uma das historiadoras mais brilhantes, tem até um livro dela aqui, eu tenho a coleção dela de história aqui
na minha biblioteca pessoal aqui, humilde biblioteca pessoal, né? Mas ainda tem uma outra estante ali com outros livros do outro lado. Então veja só, é uma historiadora chamada Meire Del Priore, né? Meire Del Priore, que é uma historiadora fantástica que utiliza ali o método da ciência dos análises, né? Que é uma corrente historiográfica que inicia ali no século XX com Mark Bloch, né? Ela vai analisar do ponto de vista específico, né, justamente a história das mulheres, né? Tem até um livro dela muito bom, eu recomendo para vocês, que é A História das Mulheres no Brasil, né? Em que ela vai analisar, ela vai pegar o Brasil, claro, né? Só que nossa nação é 1500, mas ela vai pegar a perspectiva medieval também, para justamente estudar como a mulher era vista desde a Idade Antiga, passando pela Idade Média, depois chegando ao Brasil. E o que se pode perceber é que a igreja, né, a época da Idade Média, ela colocava a mulher ali como símbolo de pecado, porque ela fazia uma espécie de relação da mulher com a figura de Eva, né? E como vocês sabem ali do Gênesis bíblico, né, Eva foi aquela, né, que deu, né, o fruto do bem e do mal para Adão. Então a Idade Média ali, até um certo momento, vamos colocar até o século XI, colocava a figura feminina como símbolo de pecado, como símbolo de perdição, né? E pregava a ideia para os fiéis, né? A Igreja Católica Medieval, naquela época, né, pregava a ideia para os fiéis de que as mulheres deveriam ser controladas. Por quê? Porque elas eram símbolos de pecado. Com essa transição, né, da Idade Média para o humanismo, né, e consequente o Renascimento, a figura da mulher vai mudar. Por quê? Porque a figura da mulher já vai começar a se tornar símbolo de idealização. Isso vai começar já no século de 300, né? Que seria ali o século XIV, né? O século XIV. E até porque também a Idade Média vai começar a colocar a figura da Virgem Maria, né? Do ponto de vista teológico e científico, vai colocar a figura da Virgem Maria como digna de adoração. Então a figura da mulher já vai deixar de ser fruto de perdição, porque era ali simbolizada pela figura de Eva, e vai começar a ser símbolo de adoração pela figura da Virgem Maria, né, que é mãe de Jesus Cristo, ou seja, digna de adoração. Então essas duas visões da figura feminina, ou seja, uma figura sacrossanta através da figura da Virgem Maria, com uma figura que levaria ao pecado, perdição, que é a figura da Eva, elas vão coexistir ali no Renascimento. E é daí que vem essa perspectiva da chamada mulher idealizada, né? Que vai predominar timidamente ali no trovadorismo, né? Como eu disse para vocês, né? Na chamada Dame sans merci, em francês, que significa a mulher impiedosa, né? Que rejeita o homem, né? E vai se caracterizar justamente ali no Renascimento. Ah, professor, então quer dizer que é daí que vem, lá no romantismo, a figura da mulher idealizada? Ou seja, da mulher que rejeita o homem e é vista como santa e pura? Exatamente. É justamente aí no Renascimento que vai começar essa figura neoplatônica. Ou seja, vão se começar a ver as mulheres começarão a ser vistas como dignas de idealização, dignas de adoração, certo? Isso vai ser enfatizado justamente na lírica camoniana, como vamos falar daqui a pouco, né? E vai se materializar ali nos Lusíadas, ali no romantismo, certo? Claro que Gregório de Matos Guerra, né, o Boca de Brasa, também chamado de Boca do Inferno, ele vai enfatizar isso na sua lírica, né, na lírica amorosa. Mas essa questão da lírica, da mulher vista de forma idealizada, ela vai se cristalizar justamente ali na lírica camoniana no Renascimento, né? Justamente devido a esse contexto histórico da visão historiográfica que se tinha sobre as mulheres através do tempo, como eu narrei para vocês. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo? E para finalizar a questão aí do diálogo com as literae humanae, ou seja, com todas as ciências, antes de falar de Luiz Vaz de Camões, né? Eu citaria a perspectiva das pinturas. Né, como vocês sabem, o Renascimento ele foi ali um palco cheio, né, para as pinturas, o talento de grandes pintores. Né? Eu citaria Donatello, o polímata Leonardo da Vinci. Né? Polímata é aquele que domina ao mesmo tempo várias ciências. Então, se ele estuda literatura, ele domina a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, e que era o caso aí de Leonardo da Vinci, que ele não era só pintor.
né? Leonardo da Vinci era pintor, poeta, arquiteto, engenheiro, né? Só há quem diga que ele só tinha um problema porque ele tinha a letra muito feia quando ia escrever, né? Mas isso não tem problema nenhum, né? Porque Karl Marx também tinha a letra muito feia, segundo a biografia, e por isso quase ele é reprovado na tese de doutorado dele. São aspectos aí da vida dos filósofos, né? E dos escritores que a gente sabe aí, né? Isso não impediu Leonardo da Vinci ser um dos maiores intelectuais, né? Aí, e principalmente da arte pictórica, né? Que pintou ali a Gioconda, né? A Mona Lisa e etc. E do ponto de vista da arte pictórica, justamente o que os intelectuais do Renascimento vão trazer à tona, né? A mímese aristotélica, né? A mímese aristotélica. Meu amigo Maurício entrou aí, né? E aí, Maurício, beleza? Então, eles vão trazer de volta a perspectiva da mímese de Aristóteles, né? Ou seja, a ideia de equilíbrio, a ideia de harmonia, ou seja, a ideia de que a arte, né, ela deve imitar a natureza. Daí vem a palavra grega mimese, que significa imitação, né? E isso está bem expresso naquele livro que eu falei na primeira aula, né, que é a Poética de Aristóteles, certo? A poética de Aristóteles. Beleza? Então, depois desse grande passeio do Renascimento que eu fiz aí, né, pelas questões históricas, políticas, econômicas, filosóficas, do ponto de vista das artes plásticas, tudo, da filosofia, agora vamos para a literatura. Finalmente vamos para a literatura aí, né? Bom, do ponto de vista literário, né, e aí já me volto especificamente a Portugal, né? Portugal conheceu ali, como vocês sabem, no século XVI, no Renascimento, o seu período áureo, né? Por causa das chamadas grandes, o que, galera? Grandes navegações. Das grandes navegações. Então, Portugal e Espanha, né, juntamente ali com a Inglaterra, serão ali os países que vão se destacar, né, justamente ali nas atividades náuticas, né? Náuticas. E Portugal vai ter uma elevação ali substancial, né? Justamente por quê? Porque Portugal, você vai ver isso, né? Nesse aspecto que vai reunir o império com colônias em quase todas as partes do mundo, né? Então, Portugal tinha colônia na África, né? Portugal tinha colônia na Ásia, Macau, né? Portugal teve colônia aqui no Brasil, aqui na América, que no caso somos nós, né? Somos frutos dessa cultura portuguesa, dessa cultura ocidental, né? Tanto que eu citei, né, a questão do calendário gregoriano, né? Que é o calendário que nós usamos desde a Idade Média, né? Ali idealizado pelo Papa Gregório, ali na Idade Média, é o calendário que a gente utiliza para a nossa contagem do tempo. Ou seja, os países de base ocidental utilizam esse calendário, né? Isso prova também que nós somos frutos de uma cultura ocidental. Mas, voltando aí, né? Deixa eu só ver aqui o que o meu querido aluno Eric está falando aqui. O pioneirismo português por conta de sua posição geográfica. Exatamente, né? Justamente ali, pelo fato de Portugal ficar perto ali do oceano, né? Muito bem, Eric. Bem lembrado aí a perspectiva cartográfica aí. Perfeito, você foi brilhante, Eric. Foi brilhante. Senti sua falta hoje na aula, no presencial, né? Mas vamos lá. É isso aí. O que vai acontecer? Portugal vai ganhar essa ascensão. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que Portugal estava ali gozando os frutos, né, das especiarias de suas colônias, né? Inclusive aqui no Brasil, porque como vocês sabem, Portugal chega ao Brasil aqui em 1500, oficialmente, mas durante 30 anos Portugal não vai se interessar pelo Brasil, né? O que vai predominar aqui é uma espécie de exploração extrativista do pau-brasil, né? Apenas 30 anos depois de 1500, 30 e poucos anos depois, é que vai chegar aqui o primeiro sistema de exploração, que vai ser o sistema de capitanias hereditárias. Mas por que isso? Porque Portugal estava enriquecendo com o processo de especiarias, né? Só que ao mesmo tempo que Portugal estava enriquecendo com esse processo, Portugal estava sofrendo uma crise, de certa forma, política, porque estava sendo invadido ali de todo jeito, né, por holandeses, por franceses, né, por espanhóis, ou seja, outras nações tão grandes quanto Portugal à época estavam invadindo, né, o território português.
né? E aí era a época justamente de um rei, né, da dinastia portuguesa chamado Dom Manuel, também apelidado de o Venturoso. Então as grandes navegações ali, né, elas vão se dar justamente no reinado desse rei, né, que é o Dom Manuel Venturoso. E o que é que vai acontecer? Nesse momento também, né, vai ser um momento em que Portugal vai começar a potencializar as chamadas litterae humanae, né? Ou seja, as chamadas letras humanas, os doutos literatos das ciências humanas, né? Juristas, advogados, filósofos à época, escritores, ou seja, esses intelectuais vão ser trazidos para Portugal para educar a nobreza portuguesa. Ah, professor, então quer dizer que é assim que Portugal vai entrar em contato, né? Assim que Portugal vai entrar em contato com a cultura renascentista? Também. Mas de que outra forma vai ser? Porque ali vai caracterizar o chamado processo de mecenatismo. O que era o mecenatismo? Intelectuais eram financiados para estudar na Itália, que era o berço, né, do humanismo e do renascimento, e na França, para entrar em contato com essa cultura nova renascentista e trazerem essas inovações para dentro da nação portuguesa. E vai ser assim que o Renascimento vai ser inaugurado em Portugal em 1527 com um intelectual, um escritor chamado Sá de Miranda, né? Sá de Miranda, ele vai trazer, né, a cultura greco-romana, ou seja, a cultura renascentista para dentro de Portugal através da chamada poesia nova, né? Ou então em italiano, né, como eu gosto de falar em outras línguas, né? Em italiano era chamado Dolce Estilo Novo, né? Dolce Estilo Novo, o chamado doce estilo novo, que era o soneto, que como vocês sabem possui 14 versos, né, o soneto, distribuídos em 2 quartetos, 2 tercetos, com versos decassílabos, né? Ou seja, a chamada medida nova, o doce estilo novo, ou como diziam os renascentistas, né, em italiano, dolce stile novo, né? Ele vai chegar a Portugal e vai substituir a chamada medida velha, ou seja, a poesia medieval, que era baseada ali na chamada poesia palaciana, sobre a qual eu falei na aula 3, né, que era aquela poesia com medida com 7 sílabas e 5 sílabas poéticas, né? A chamada redondilha maior e redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior, e 5 sílabas, redondilha menor. Então, marco histórico, eu particularmente não gosto muito dessa expressão, né? Mas tudo bem, vamos lá. O início, vamos colocar assim, né? O início do Renascimento em Portugal vai ser com Sá de Miranda, quando ele volta da Itália de seus estudos, né? E vai inaugurar em Portugal o chamado soneto, né? O Dolce Estilo Novo, né? O doce estilo novo, criado ali pelo poeta Petrarca, né? Francesco Petrarca, lá na Itália. Beleza? Tranquilo até aí? E, bom, falado sobre o contexto histórico de Portugal, né? Passa-se agora a falar ali, né, do maior, né, escritor, né, ao lado de Fernando Pessoa, né, o maior escritor da literatura portuguesa e um dos maiores escritores da literatura universal, que é Luís Vaz de Camões, né, Luís Vaz de Camões, que vai influenciar não só a literatura universal, mas em especial, né, nomeadamente, a nossa literatura brasileira. É dele que nós vamos falar agora, certo? Beleza? Até aí alguma dúvida, pessoal? A galera que está assistindo aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Né? Maria Eduarda que entrou, a Sofia Martins, né? Minha querida aluna também, Maria Eduarda, né? A Maiara, minha querida amiga lá de Caxias, né? Sejam bem-vindos aí, certo? Minha querida prima Gisele, né? Minha querida prima Gisele, grande abraço. Então, já podemos passar para Camões, né? Vamos lá. Só tomar uma água aqui, né? Abrir aqui a janela um pouquinho para ficar mais arejado aqui. Vamos lá. Bom, então, gente, Luís Vaz de Camões, tá? Não se sabe ao certo quando Camões nasceu, tá? Mas a história fala em 1524. Assim como não se sabe também ao certo qual foi a cidade, né, que teve a honra de ver, né, o seu nascimento. Se foi Alenquer, se foi Santarém ou se foi Lisboa, né? Os historiadores divergem muito aí.
Mas o fato é que Camões, ele tinha, pessoal, né, uma cultura extremamente vasta, né? E ele não era rico, mas ele convivia ali, né, dentro do paço. O que era o paço, professor? O Palácio Real é chamado de paço, né? Num português meio arcaico, né? Camões convivia ali com os nobres, né? E ao conviver com os nobres, ele teve contato com aquela cultura greco-latina, sem dúvida nenhuma. A gente percebe isso pela leitura de Os Lusíadas, né? Até mostrar aqui para vocês, né, Os Lusíadas, ó. Uma edição de bolso da Martin Claret aqui, né? Edição de bolso aqui toda marcada, né? Riscada aqui. Eu li Os Lusíadas no curso de letras, né? Sempre quando eu abro esse livro aqui, eu relembro do meu curso de letras, né? Então, assim, você percebe pela leitura de Os Lusíadas, né, que aquilo ali não provinha de uma pessoa que não tivesse um nível intelectual grandioso, certo? Ele tinha um nível cultural extremamente grandioso. Essa que é a verdade, Luiz Vaz de Camões. Não só pelo seu vocabulário, mas ele era um verdadeiro renascentista, um verdadeiro pertencente às literae humanae, né? Ou seja, ele detinha conhecimento sólido de filosofia, de sociologia, sempre lembrando que eu não estou aqui incorrendo, né, se tem algum historiador assistindo, em anacronismo, né? Claro que eu sei que na época de Camões não existia a sociologia. Sociologia vai ser formalmente ali inaugurada com Augusto Comte, no início do século XIX, final do século XVIII. Mas, assim, Camões conhecia muito bem sobre a estrutura da sociedade, pronto, melhorou, né? Sobre a filosofia, sobre literatura, sobre gramática, retórica. Então, os Lusíadas e a poesia lírica de Camões, está aqui também, ó, os sonetos de Camões, da editora Martin Claret também, né? Que eu li no curso de letras também, de vez em quando ainda pego para dar uma lida, né? Quando eu estou num momento romântico, né? Mas enfim, a gente percebe que ali é mostrado a agudeza, né? Ou seja, a genialidade de alguém que teve acesso aos livros, né? Camões morreu pobre, pobre mesmo de maré de si, né? Ele morreu tão pobre que ele pedia esmola para os amigos lá na África. Professor, lá na África, exatamente, ele foi desterrado para a África, exilado para lá, porque ele tinha um temperamento explosivo e acabou, né, arrumando confusão com um nobre dentro do palácio por causa de mulher, né? Os dois disputavam uma mulher, né? Que por sinal não sabia por quem se apaixonava. O nome do cidadão era Gonçalo Neto, né? Gonçalo Neto, só para especificar o nome dele, o nome da cidadã era Catarina, e o nome do cidadão era Gonçalo Borges Neto, isso. Eles entraram ali num conflito, né? Num conflito ali, e Camões acabou dando uma facada nele, né? E ele foi punido com o degredo, ou seja, com a expulsão do país, né, para a África, uma das colônias de Portugal à época, mas recebeu o perdão real. Recebeu o perdão real por quê? Porque escreveu Os Lusíadas. E conta a história, só para a gente finalizar aqui a biografia de Camões, conta a história que Camões, pessoal, ele teria iniciado o escrito dos Lusíadas dentro de uma caverna, certo? Há vários dias sem comer. Imagina alguém escrevendo literatura numa linguagem altamente complexa, né? Em estrofes de 8 rimas, na estrutura decassilábica, sáfica, AB, 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 CC. Imagina essa estrutura toda com alguém que não estava nem conseguindo comer, passando fome dentro de uma caverna. Isso só poderia partir de um gênio. Vamos colocar dessa forma, tá? Só poderia partir de um gênio. E foi o que aconteceu. Camões recebeu o perdão real, né? E escreveu Os Lusíadas, terminou a obra, né? E publicou a obra em Portugal em 1572 e teve a honra de declamar as primeiras estrofes de Os Lusíadas para o rei Dom Sebastião, que era o rei na época, né? O rei Dom Sebastião, com 12 anos, ele teve o privilégio, né, de declamar as primeiras estrofes de Os Lusíadas, né, para o rei Dom Sebastião, a quem ele dedicou a obra. Ele dedicou a obra a Dom Sebastião. Professor, mas por que isso? Sempre lembrando, os intelectuais da época, muitos deles eram custeados, né, eram financiados pelos reis de Portugal. Né? Lembra que eu falei no início do romantismo, estou com romantismo na cabeça, perdão, né? Com o início do Renascimento, né? Os intelectuais eram financiados, protegidos, né,
pelos reis de Portugal para poder influenciar o que? A cultura, né? A cultura da nação. E o fato é que Camões, ele conseguiu mais ou menos sair da pobreza antes de morrer, em 1580, porque ele recebeu uma pensão vitalícia. Gente, eu estou utilizando a palavra pensão, mas para que vocês entendam, né? Mas não era pensão na época, né? Era um financiamento vitalício, pronto, né? Ele recebeu um financiamento vitalício por causa da genialidade de Os Lusíadas, o que não tirou totalmente da pobreza, mas pelo menos ele já conseguia jantar e almoçar, pelo menos isso, né? E morreu totalmente pobre mesmo, né? Totalmente pobre, triste e desolado. E há quem diga que suas últimas palavras, é por isso que o ano da morte de Camões, pessoal, o ano da morte de Camões é o ponto histórico inicial da estética do barroco, que a gente justamente vai ver nesse momento, quando nós estivermos falando sobre o barroco, na aula 5, que essa é a aula 4, né? A gente vai ver que Portugal vai ser dominado pela Espanha, né? Pelo rei Filipe II, ele vai anexar. Tudo bem, a gente vai falar isso no barroco, né? Então, Camões teria dito as seguintes palavras, abre aspas: enfim, acabarei a vida e verão todos que fui tão afeiçoado à minha pátria que não me contentarei apenas em morrer nela, mas com ela. Fecha aspas. Ele estava referindo-se a quê? A dominação de Portugal pela Espanha, né? Pela Espanha. Então, o ano em que Camões morre é um ano em que Portugal vai começar a ser dominado pela Espanha, ali pelo governo do rei Filipe II, certo? Até aí, tudo certo? Bora ver o que o Eric está falando aqui. Os Lusíadas, que vai falar do Grande Vasco, exatamente, né? Do Grande Vasco da Gama navegador, não do time de futebol. Sempre lembrando, isso, exatamente. Não do time de futebol. Vasco da Gama navegador. Beleza? Beleza, Eric, vamos lá. Então vamos lá, galera. Camões lírico, para começar, que é um pouco mais rápido. Gente, a lírica camoniana, ela foi extremamente prodigiosa, tá? Camões, ele escreveu sonetos, não apenas sonetos, tá? Não apenas sonetos. Mas ele escreveu principalmente sonetos, que, como eu disse, né, é o doce estilo novo, né? O doce estilo novo, o chamado verso decassílabo, né? Ele escreveu sonetos, mas ele escreveu, Camões, né? Escreveu também principalmente eclogas, canções, elegias e odes. Professor, que tipo de poemas são esses? São poemas da cultura greco-romana. Ah, professor, mas por que ele escreveu isso? Sempre lembrando que Camões era renascentista. E qual é a proposta do renascimento, do classicismo? Retomada dos valores greco-romanos, né? Eles foram aos mestres de Grécia e Roma buscar uma fundamentação antropocêntrica, sempre lembrando. E a perspectiva de Camões, né, as temáticas eram basicamente ali o quê? Eram três, que era a perspectiva da lírica amorosa, que, como vocês já sabem, né, a idealização de uma figura feminina, certo? O cidadão, ele não consegue ter contato com aquela mulher e por isso sofre pela rejeição ou pela perda da amada. A gente sabe que isso vai se intensificar lá na segunda geração romântica, como a gente vai ver em aulas posteriores. Camões desenvolveu também a instabilidade e a fugacidade da vida e dos bens materiais, né? Eu vejo muito aqui, só para não alongar muito, mas é porque minha paixão por ciências humanas não me permite controlar, né? Mas eu vejo muito dessa perspectiva aí, né, a questão do existencialismo de Sartre, né? Do existencialismo de Sartre, a questão da efemeridade da vida, da passagem da vida e da inexorabilidade da morte. Ou seja, a morte como fim obrigatório e último, né, da vida, né, da vida. Então, Camões vai tratar sobre esse tema da efemeridade, né, da instabilidade e fugacidade da vida e das coisas, e vai tratar também do desconcerto do mundo, né, desconcerto com C, né? Ou seja, tudo muda, tudo muda. E tudo muda tanto que até o modo como as coisas mudam também muda. Gostaram dessa filosofia que eu coloquei? Né? As coisas mudam e mudam tanto que até o modo como as coisas mudam também mudam. O modo como as coisas mudam,
também muda. Exatamente, isso é o desconcerto do mundo. Então, assim, essa foi a lírica camoniana, certo? Ela era dividida, o soneto, né, principalmente, o destaque, era dividido em 3 pontos, o soneto. A questão da lírica amorosa, a questão da lírica filosófica, que falava sobre a instabilidade das coisas, né, da efemeridade da vida, e da perspectiva da mudança do tempo, que também pode ser inserida numa perspectiva de uma lírica filosófica, certo? Então a lírica camoniana era especificamente nesse sentido. Professor Camões escreveu teatro? Escreveu, tá? O teatro, ele é genial, só que ele fica um pouco ofuscado por causa de Os Lusíadas e da lírica. Então, Camões escreveu teatro, um teatro baseado nas peças de Gil Vicente, né? Nas peças de Gil Vicente. Sempre lembrando que Gil Vicente é considerado ali o maior dramaturgo da Idade Média, ali em Portugal, né? Juntamente com o espanhol, que não é tão citado, né? Mas eu já tive a oportunidade de ler algumas peças dele em espanhol arcaico, e o que não é tão difícil, né? Ao que todo mundo pensa, espanhol arcaico não é tão difícil, é muito parecido com o português, né? Ali de Juan de Encina, né? O dramaturgo espanhol Juan de Encina, né? Então ali, quais foram as peças de Camões? Só para que vocês saibam aí, ó. Anfitriões, El Rei Seleuco e Alto do Filodemo, né? Essa última peça, Alto, é inspirada no teatro de Gil Vicente, principalmente a perspectiva do Alto da Barca do Inferno, certo? Do Alto da Barca do Inferno. Perfeito? Até aí tudo bem? Deixa eu ver aqui as perguntas da galera. Laurinha, minha amiga, minha grande amiga de letras literárias, me formei com Laura no curso de letras em 2007, né, Laurinha? Bora ver o que Laura tá perguntando aqui. Ah, não, ela só entrou. Isso, perfeito. Bom, até aí tudo bem? Tá tranquilo? Posso começar a falar dos Lusíadas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Mandar mensagem aí, enquanto eu tomo uma água aqui? Vamos lá. Bom, vamos agora para a parte mais importante. Foi a água. Vamos agora para a parte mais importante, que são os Lusíadas. Tá? Bom, o que foram os Lusíadas? Primeiramente, como surgiu o nome Os Lusíadas? Né? Os Lusíadas, essa palavra, ela tem uma origem bastante interessante. E que é pouco falado nos livros de literatura aí. O que acontece? A expressão Os Lusíadas, ela foi citada pela primeira vez por um historiador grego, que também é pouco conhecido, porque quando a gente fala de historiador grego, a galera lembra sempre ali de quem? De Heródoto, né? Heródoto, que foi considerado o primeiro historiador português, né? E também é ali visto como o principal historiador português, né? Mas tinha um historiador português também chamado Estrabão, né? E foi esse historiador, numa obra gigantesca de 17 volumes, né? Obra gigantesca de 17 volumes, chamada Geografia. Geografia não com F e A, Geografia com PH, certo? Geografia, ele vai ali mapear as regiões da Grécia, obviamente, né, claro. E ele vai citar pela primeira vez essa palavra Lusíada, que remete a um dos deuses do Olimpo, né, que era um dos servos de Baco. Baco em Roma e em grego era o deus Dionísio, certo? E por coincidência, vocês vão perceber, quando eu estiver aqui contando a historinha de Os Lusíadas, aqui, vocês vão perceber que um dos inimigos dos portugueses na obra Os Lusíadas é justamente o Baco, né? E aí o que aconteceu? Essa palavra Lusíada, ela foi retomada ali por um intelectual português chamado Dom Garcia, né? Dom Garcia de Menezes, que começou a falar a palavra Lusíada, que depois passou para lusitano, e aí, né, chegou aí aos intelectuais que começaram a chamar o povo português de povo lusitano. Povo lusitano. Daí vem Lusíada. O que significa Lusíada? Os portugueses. Os portugueses. O que significa os Lusíadas? Os portugueses. Certo? Os portugueses. Aí você chega para mim e pergunta, professor,
Mas o que isso tem a ver com esse Deus que era servo de Dionísio? Porque o que vai acontecer? Gente, o meu tempo aqui da live está terminando, certo? Eu vou ter que abrir ao vivo de novo, tá bom? Mas eu vou deixar gravado lá para vocês, tá bom? Vai terminar aqui, tá? Em alguns segundos. Então veja, o que aconteceu? Nesse aspecto, os Lusíadas, ele remete justamente ali ao povo português, que vai ter como grande inimigo na obra o